Olá, turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor, eu sou um dos acadêmicos do curso de licenciatura em Química no nosso IFCE Campus Boa Viagem. Eu sou bolsista do programa PIBID e o professor Samick é o meu supervisor encarregado. Como atividade do programa, eu vou trazer para vocês hoje uma pequena videoaula para a disciplina de Química 2 sobre cinética química, que é um tema que já foi introduzido muito bem para vocês. E sendo assim, a gente vai falar aqui do efeito da concentração sobre a velocidade. Bom, para melhor entendermos como é que ocorre esse efeito da concentração, observem aqui a seguinte frase: a velocidade das reações químicas depende da concentração dos reagentes. Essa conclusão, pessoal, foi um consenso chegado por alguns químicos que, a partir de muitos estudos, conseguiram caracterizar esse efeito que ocorre na velocidade, o que permite até explicar alguns fenômenos que acontecem no nosso dia a dia. Por exemplo, o carvão em brasa. Quando a gente abana ou então assopra o carvão em brasa, a gente vê que ele fica mais incandescente, né? Mas por quê? Porque quando a gente faz isso, faz essa ação, nós temos uma reação química do gás oxigênio. Ou seja, quando a gente executa essa ação sobre o carvão em brasa, nós aumentamos a concentração do gás oxigênio O2, que é um reagente aqui nessa combustão, o que aumenta também significativamente a velocidade da reação. Outro exemplo interessante está na deterioração do suco da laranja. Por quê? Porque, caso vocês não saibam, o oxigênio do ar, o nosso O2, ele é responsável por estragar o suco da laranja. Aí você me pergunta, mas como? É exatamente quando você espreme a laranja para fazer o suco. É porque dentro da laranja in natura a concentração de O2 é muito baixa. Aí isso vai fazer com que o suco dure muito mais tempo do que o normal. O que é muito diferente de quando eu vou espremer a fruta lá na minha casa, né? Porque quando eu faço isso, eu vou aumentar a concentração de oxigênio. Então, esse suco vai estragar muito mais rápido do que antes. Então, só para concluir, a gente vê que a velocidade das reações químicas realmente depende da concentração dos reagentes, de forma que, quando você aumenta a concentração dos reagentes, há também um aumento na velocidade da reação, como nós vimos nesses dois exemplos, tá? Mas afinal de contas, por que quando eu aumento a concentração dos reagentes, eu aumento a velocidade da reação? Para a gente entender isso, a primeira coisa que nós temos que saber é o que é que ocorre numa reação química. Bom, toda reação química forma novas substâncias, né? E essas novas substâncias são formadas a partir da quebra de algumas ligações dos reagentes e também a partir da formação de novas ligações que vão dar origem aos produtos, tá? Então, quando nós temos todas as moléculas da reação juntas, em algum momento elas se chocam. Aí esse choque, essa colisão, choque ou colisão nas moléculas, pode ser efetivo ou pode ser não efetivo. Como assim? O choque efetivo é aquele que permite a quebra das ligações dos reagentes, enquanto que o choque não efetivo ele não é capaz de quebrar as ligações dos reagentes para formar as então novas substâncias. E diante disso, quais são os fatores que favorecem a ocorrência dos choques efetivos, que é o que vai formar novas substâncias nas moléculas reagentes? Há dois diferentes fatores importantes. O primeiro fator é a orientação ou geometria das moléculas. Essa orientação vai favorecer a quebra das ligações nos reagentes e favorecer assim a formação dos produtos. Vamos considerar aqui esse seguinte exemplo. Aqui a gente tem o ozônio, O3, mais o óxido nítrico, NO, formando o oxigênio O2, mais o dióxido de nitrogênio, NO2.
Então, para que essa reação realmente aconteça, é preciso que a molécula de O3 colida diretamente com a molécula de NO, efetivamente. E como é que isso vai acontecer? Vejam, aqui vocês veem as moléculas de O3 e as moléculas de NO. Quando essas moléculas batem de frente, se colidindo com uma orientação favorável, essa ligação entre os dois átomos de oxigênio do O3 vai ser quebrada, enquanto que o átomo de oxigênio e o átomo de nitrogênio do NO vão formar essa outra ligação aqui, tá? E ainda sobre o choque efetivo, para se sair de reagente e chegar em produto, vai haver uma estrutura intermediária. Essa estrutura é altamente instável devido ao seu alto nível energético. Ela leva o nome de complexo ativado. Então, sempre que tem o choque efetivo, tem também o complexo ativado, ok? Que é o que está diretamente relacionado com a orientação das moléculas da reação, tá? Complexo ativado, choque efetivo, ok? O segundo fator para a ocorrência dos choques efetivos, pessoal, é a energia de ativação, que é o valor mínimo de energia, que as moléculas de reagentes devem possuir para que uma colisão entre elas seja eficaz ou efetiva. Para a gente entender melhor essa parte de energia, vamos observar aqui esse seguinte gráfico. Aqui a gente está relacionando a energia com o tempo, certo? Que é o percurso de toda a reação. Aqui nós temos os reagentes em um certo nível de energia e também os produtos em um outro nível de energia. Para a gente sair dos reagentes e chegar nos produtos, eu preciso ter uma energia mínima, uma energia necessária. Aqui no gráfico eu vou ter um pico, que é esse pico que vocês observam, é o pico de energia de reagente, até eu chegar no produto. Esse pico de energia mínima necessária para eu sair de reagente e chegar em produto é o que eu chamo de energia de ativação. Então, esse pico aqui, esse intervalo do reagente para chegar em produto é a nossa energia de ativação. Então, para que a reação de fato ocorra, é preciso que haja uma orientação favorável entre as moléculas, como a gente viu logo atrás, e é preciso também que essas moléculas tenham uma quantidade mínima de energia, que, como nós acabamos de ver, é a energia de ativação, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre a lei de velocidade de uma reação ou lei cinética. O que a gente tem que saber a respeito dessa lei? É que a velocidade de uma reação química é proporcional à concentração dos reagentes. Por exemplo, quando eu tenho uma reação química genérica, a equação representada é a seguinte: AX mais BY irá resultar nos produtos. Já a lei de velocidade, os químicos formaram ela pela seguinte equação: a velocidade da reação, V, é igual à constante de velocidade K vezes a concentração do reagente X elevada a M, e vezes também a concentração do reagente Y elevada a N. Logo, essa aqui é que é a expressão global da lei cinética, ou também lei de velocidade de uma reação, tá? Agora vamos ver o que é exatamente cada um desses termos que formam a nossa equação. Esse Vzinho aqui é a velocidade ou a rapidez da reação química. Esse Kzinho com uma perna contorcida é a constante de velocidade, que é também uma característica da reação e da temperatura. Esse X e esse Y maiúsculos se referem à concentração dos reagentes em mol por litro, e esses expoentes, M e N minúsculos, são chamados pelos químicos de ordem de reação. Aí, já em relação a essas ordens de reação, a gente tem que o M é igual à ordem da reação em relação a X, o N é igual à ordem da reação em relação a Y, e o M mais o N é igual à ordem global da reação química, certo? Agora eu pergunto para vocês, em uma determinada expressão, como é que eu descubro qual é a ordem de reação referente à concentração X,
a Y e também no que diz respeito à ordem global da reação? É muito simples. Existem algumas regras que a gente utiliza para apontar essas ordens. É assim. Se por acaso o expoente N ou M for igual a 1, a reação é de primeira ordem, em relação à concentração. Se o expoente N ou M for igual a 2, a reação é de segunda ordem em relação à concentração. E a ordem global da reação, ela vai ser dada pela soma total da ordem M mais a ordem N das concentrações X e Y. Por exemplo, vamos considerar aqui a seguinte expressão. V é igual a K vezes a concentração de H2 vezes a concentração de NO ao quadrado 2. Qual é a ordem de reação referente à concentração X, à concentração Y e também referente à ordem global da reação? Para responder essa questão, nós vamos considerar aqui os expoentes das concentrações e naquela concentração que a gente não vê nenhum expoente, nós vamos considerar que o expoente dela é 1. Então, a concentração de X, que é a concentração de H2, o expoente dela é 1. Já a concentração Y, que é a concentração de NO, o expoente dela é 2. Logo, eu tenho que, em relação ao H2, a reação é de primeira ordem, e em relação ao NO, a reação é de segunda ordem, tá? Agora, para eu descobrir a ordem global dessa reação, é só eu somar a ordem de H2 mais a ordem de NO, que é igual a 3, o que torna essa reação uma reação de terceira ordem global, certo? Bem, pessoal, e em relação aos expoentes M e N dessa fórmula anterior da lei de velocidade, de onde é que eles vêm mesmo? Como é que, na verdade, eu posso determinar esses expoentes? A gente vai ver duas situações aqui possíveis, tá? Para a gente analisar e encontrar esses expoentes. As duas situações são as seguintes, galera. Existem aquelas reações que a gente chama de elementares e também aquelas reações chamadas não elementares. E o que é isso? A reação elementar é aquela que ocorre por meio de uma única etapa elementar. Vamos ver aqui os exemplos. Aqui nós temos essa reação que a gente viu anteriormente, ozônio mais óxido nítrico, formando oxigênio e dióxido de nitrogênio. Observem que essa reação aqui está ocorrendo em uma única etapa, né? Então, só aqui ocorreu o complexo ativado, que a gente viu logo atrás, e ocorreu também uma colisão efetiva, um choque efetivo entre as moléculas de O3 e as moléculas de NO, para então formar os produtos, tá? Agora, nesse outro exemplo aqui de uma reação elementar, a gente tem 2NO mais H2 formando N2O mais H2O, molécula de água. Essa reação aqui, ela também está ocorrendo em uma única etapa, uma etapa elementar. Ela também forma o complexo ativado e também sofre o choque efetivo, para então formar os produtos, que neste caso vai ser um choque entre as moléculas de NO e com a molécula de H2, certo? E só a nível de curiosidade, pessoal, quando uma reação elementar ocorre com uma colisão entre duas moléculas, nós chamamos a colisão de colisão bimolecular, como é o caso dessa primeira reação que ocorre essa colisão, em que os reagentes sofreram uma colisão, um choque entre duas moléculas diferentes, tá? E quando uma reação elementar ocorre com uma colisão entre três moléculas, que vai ser aqui o caso dessa segunda reação elementar, que vai ocorrer entre duas moléculas de NO e uma molécula de H2, né? Então, é muito simples. Quando uma reação elementar ocorre, é um choque entre três moléculas,
nós chamamos a colisão de colisão trimolecular. Choque entre duas moléculas, bimolecular, choque entre três, trimolecular, certo? Já a reação não elementar, ela é aquela que ocorre entre duas ou mais etapas elementares. É justamente aqui que entra o mecanismo de reação, que é um conjunto de reações elementares que compõem uma certa reação química não elementar. Observem aqui esses dois exemplos de reações não elementares. Nesse primeiro exemplo, a gente tem aqui a reação global, 2NO mais O2, formando 2NO2. O mecanismo de reação aqui se faz presente por meio de duas etapas, a primeira e a segunda. Nessa primeira etapa, o reagente 2NO sofre uma colisão para a reação ocorrer de fato, e nessa segunda etapa a mesma coisa, os reagentes N2O2 e o O2 também sofrem uma colisão para favorecer a ocorrência da reação. Ou seja, para se chegar nessa reação global aqui, precisou de um mecanismo de duas etapas, precisou somar essa reação global, foi a soma dessas duas etapas, certo? Até a expressão final. Nesse segundo exemplo, a gente tem aqui a reação global, Cl2 mais CO, formando CoCl2. O mecanismo de reação dessa vez se faz presente aqui por meio de três etapas, primeira, segunda e terceira. Aqui a mesma coisa do exemplo anterior. Nessas três etapas aqui, que formam a reação global, em cada uma delas vai ocorrer um choque efetivo. Observem, nessa primeira etapa, o reagente Cl2 sofre uma colisão para formar os seus produtos. Nessa segunda, o reagente Cl e o reagente CO vão sofrer colisão também, colisão efetiva. E nessa última, os reagentes CoCl e também o Cl vão sofrer colisão para formar os produtos. E ao final de tudo, a gente observa que percorremos um mecanismo aqui de três etapas, que somadas formam a reação global, tá? Então, só para ficar claro, a reação elementar vai se dar por meio de um mecanismo de uma única etapa, enquanto que a reação não elementar vai se dar por meio da soma de um mecanismo de duas ou mais etapas, como a gente viu agora. Sobre a lei cinética para reações elementares, eu tenho que Azinho, azão, mais Bzinho, Bzão, formando produtos, a lei cinética é V igual a K vezes a concentração de azão elevada a Azinho vezes a concentração de Bzão elevada a Bzinho, em que Azinho e Bzinho são os números de moléculas de azão e Bzão que sofrem a colisão que resulta em reação. Ou seja, para eu determinar as leis de velocidade em uma reação elementar, eu tenho que pôr em evidência todas as concentrações da reação e depois transformar em expoente o número de moléculas que cada reagente possui. Olha aqui. Vamos determinar aqui a lei de velocidade para essas duas reações elementares. Nessa primeira reação, nós temos um O3 mais um NO, formando um O2 e um NO2. A gente já viu essa reação antes. Só lembrando que o que a gente vai considerar aqui são os reagentes, não são os produtos. E levando em conta a nossa equação padrão, nós vemos que nos reagentes só há uma unidade de cada molécula, né? Somente um O3 e um NO. O que faz a lei de velocidade cinética dessa reação ser a seguinte: V é igual a K vezes a concentração de O3 vezes a concentração de NO. Como o expoente das duas moléculas é 1, não precisa a gente colocar, porque quando não aparece visualmente, a gente sabe que é elevado a 1. Para essa segunda reação, nós temos 2NO mais um H2, formando um N2O e uma molécula de água, H2O. Aí, considerando novamente nossa equação padrão da velocidade cinética, e também levando em conta
a quantidade de moléculas dos reagentes apenas, nós teremos que aqui nos reagentes há 2 moléculas de NO e 1 molécula de H2. O que faz a lei de velocidade desta reação ser V igual a K vezes a concentração de NO elevada ao quadrado 2 vezes a concentração de H2 elevada a 1, que a gente não vê visualmente, ok? E para finalizar, nós temos a lei cinética para reações não elementares, que diz que numa reação não elementar, a velocidade da reação global é igual à velocidade da etapa mais lenta. Ouçam, etapa mais lenta do respectivo mecanismo. Diante disso, como é que eu vou escrever a lei de velocidade global para uma reação não elementar? Vamos utilizar o critério, o mesmo critério anterior das reações elementares, só que nós não vamos consultar a equação global aqui nesse caso. Nós vamos analisar a etapa determinante do processo, que é a etapa mais lenta, tá? Então, eu vou descartar tanto a expressão global como a etapa rápida do processo. Para a gente entender melhor, vamos analisar aqui essa reação. Vejam, a nossa reação global é composta por 2 moléculas de HBr mais 1 molécula de NO2, formando 1 molécula de água mais 1 molécula de NO e também mais 1 molécula de Br2. Essa reação aqui que a gente está vendo é a equação global, a reação global. Então, para se formar essa reação global, existe aqui a soma de 2 diferentes etapas, a etapa rápida mais a etapa lenta. Só para a gente ganhar tempo, nós vemos que aqui, tanto na etapa rápida como na lenta, a quantidade de moléculas dos reagentes é igual a 1, né? Agora, apontando a lei de velocidade, vai ficar muito mais fácil. Eu já sei que a equação global e a etapa rápida eu não considero, então eu já vou pular para cima. Considerando a nossa etapa lenta, a gente vai ter que a nossa lei de velocidade é a seguinte: a velocidade da reação global é igual à velocidade da etapa lenta igual a K vezes a concentração de HBr elevada a 1 vezes a concentração de NO2 elevada a 1, certo? Bom, turma, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que todos tenham compreendido e que tenham gostado também desta aula. Não se esqueçam de resolver a atividade que eu propus para vocês aqui na sala. E aqui está o meu e-mail. Qualquer coisa é só entrar em contato, tá? Até mais, galera.